Fala aí, galera. Hoje a gente veio gravar um vídeo juntos, bem diferente dos vídeos que tem aqui no canal, que é contando uma experiência que o Jefferson passou e a gente quer compartilhar com vocês para estar ajudando, para quem não conhece, conhecer, para quem acha que possa ter... Na verdade a gente vai falar do transtorno de ansiedade, né? Que pra quem não sabe eu tenho, sempre tive. E é porque muitas pessoas não têm isso, né? Às vezes nem desconfia que tem isso, mas sente os sintomas. Então, de repente a gente falando aqui, você vendo o vídeo, você pode ligar uma coisa na outra e quem sabe procurar ajuda, né? Talvez você acha que é bobeira, né? Procurar uma terapia ou algo do tipo, mas não é bobeira, isso atrapalha muito a vida de uma pessoa. E a gente vai separar algumas perguntinhas aqui que eu vou estar perguntando para o Jefferson, ele vai estar esclarecendo as dúvidas. E vamos lá. O que é o transtorno de ansiedade? A ansiedade em excesso, né? Que acarreta outros problemas e tal. A ansiedade todo mundo tem, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas não me atrapalha tanto, né? A ansiedade ela é até boa, né? Porque tu consegue, tá ansioso pra fazer alguma coisa, tu bota uma energia a mais pra correr atrás daquilo, tal. O problema é quando ela é em excesso e, como eu disse, acarreta outros problemas, acarreta vários malefícios, prejudica a tua saúde física e mental. E como você descobriu que você poderia ter o transtorno da ansiedade? Na verdade, eu sempre senti alguns sintomas, mas de um tempo pra cá, de um ano pra cá, piorou muito devido, a casa, a gente tá com pensamento em muita coisa. Então eu comecei a me sentir muito mal. Aí um desses dias que eu estava me sentindo muito mal, Você tava sentindo o quê? Não lembro, acho que era náuseas, se eu não me engano. Me sentia, estranho. Acho que era isso, náuseas. Aí só que eu sabia que eu tinha ansiedade, assim, um nível um pouquinho acima do comum. Não sabia que era transtorno, mas sabia que me prejudicava de alguma forma. E me estressava muito. Aí eu desconfiei que esse mal-estar, ele era devido, à ansiedade. Aí fui pesquisar na internet. Pesquisando por alguma casa, apareceu lá, transtorno de ansiedade generalizada. Aí quando eu li os sintomas, eu falei, eu tenho isso daí, porque praticamente todos os sintomas... Bateu com o que você sentia. Isso aí. E aí depois que você pesquisou lá, quais foram os sintomas assim que você foi sentindo? Assim? Que eu fui sentindo ou que eu vi que eu tinha? Que eu vi que eu tinha? Também. Dores no corpo, por exemplo, como dor de cabeça, dor nas costas. Aí estômago também, que é o... esqueci o nome. Gastrite. Aí outras como, por exemplo, a náusea. Os sintomas são fadiga, inquietação, tontura ou suor, eu tenho isso também. Dificuldade de dormir, que eu sempre tive problema de sono desde criança. Pesadelo, sempre tive muito mesmo. Com o tempo assim que eu fui crescendo, que foi passando. Hipervigilância, irritabilidade, eu me irrito muito fácil. Falta de concentração ou pensamentos indesejados. Sofrimento emocional ou ataque, de pânico, na verdade síndrome do pânico, esse eu não tive, graças a Deus. Ansiedade severa, que na verdade já é a causa principal. Preocupação excessiva, boca seca, dor de cabeça, falta de ar, náusea, palpitações, repetição incessante de pensamentos ou tremedeira. Aí daqui desses últimos que eu falei só não tive tremedeira e falta de ar. De restante, náusea, boca seca eu tenho. Depois você pesquisou na internet, você foi procurar a ajuda de uma terapeuta, né? Isso, foi procurar ajuda da terapeuta, que foi onde eu consegui dar uma aliviada. E como é que foi esses tratamentos com a assim, terapia? Na verdade ela passa vários tipos de exercício, né? Quando eu cheguei lá, na verdade, uma coisa que é muito importante falar, que ela pode acarretar na síndrome do pânico, que não está dizendo, mas também na depressão, que é o pior. Hoje em dia a gente sabe, né, que depressão é a doença do século, tem muita gente até se matando por causa disso. Aí é o primeiro teste que ela fez comigo, porque quando eu cheguei lá eu falei, olha só, eu acho que eu tenho transtorno de ansiedade, tal. Ela já te dá um diagnóstico, já não entra com os exercícios. No primeiro dia ela me deu uma tabela para preencher, que tem centenas de perguntas envolvendo um monte de coisa. Dali ela vê a pontuação, como é o negócio lá que eles aprendem na faculdade. Aí, só que nesse primeiro teste, ela fez o primeiro teste para saber se eu realmente tinha. Aí ela viu lá que eu tinha realmente ansiedade em excesso devido às minhas respostas, que eram em níveis cada uma, né? Muito, pouco, médio, essas coisas. E o segundo teste que ela fez foi da depressão, também um questionário respondendo, que é para descartar logo isso, entendeu? Que aí o tratamento já seria diferente. Aí, diante esse diagnóstico que ela deu, logo assim que ela teve certeza que eu tinha ansiedade em excesso,
ela já entrou com exercício, já entre outras coisas, exercício como tipo, respiratório, esses meio que a gente vê em filme que a gente acha que é palhaçada e ficar rindo disso, esse tipo de exercício, ela ensina a forma até como você pensar diferente, mudar pensamentos, porque igual eu falei aqui nos sintomas, você tem até dificuldade em controlar pensamentos, você tem pensamentos indesejáveis, ela te ensina a trocar esse tipo de pensamento, como você fica muito estressado, ela te ensina também a controlar a partir dos pensamentos e vários outros tipos de exercícios. A questão do músculo também, né? Ela ensinou. Sim, quando o músculo está muito tenso, né? Que eu também sinto muita dor. Quando eu fico muito tenso, eu sinto muita dor no ombro. Aí ela ensinou também a base da respiração e dos pensamentos poder. Ela ensinou, na verdade, uma forma de tensionar e logo em seguida relaxar o músculo. Só que aí não tem como explicar, só tô fazendo mesmo. E tem uma coisa assim, que quem tem um transtorno de ansiedade, você tem que realmente buscar uma ajuda de um profissional, porque no caso do Jefferson, ele pôde tratar com a terapia, mas tem gente que o profissional vai avaliar e só vai poder tratar com medicamentos, né? Tem gente que não consegue na base dos exercícios igual eu consegui, tem gente que vai, primeiro a terapeuta ela tenta de todas as formas, com os exercícios e tal, te ajudar a sanar esses problemas. Se você não conseguir, aí sim é outro nível que já é psiquiatra, aí sim entra com os remédios. Porque tem muita gente que vai, não liga para os exercícios, né? As pessoas vai com foco, né? Porque eu consegui na base da terapia. Não era que o meu era fraco, o meu era muito forte, pelo contrário, tanto que eu não aguentava mais ter isso. Só que assim, eu fui tão decidido a mudar que eu consegui em poucos meses e na base da terapia mesmo mudar. É como ela falou, algumas pessoas a gente conseguiu num tempo até menor do que ela imaginava. Porque algumas pessoas não fazem exercício direito, realmente não se dedicam, aí sim fica mais difícil. Até porque a gente não podia ficar muito tempo pagando um valor desse que a gente pagava por mês, porque tipo, não é que é caro, mas você tem que estar lá toda semana e cada sessão custa um dinheiro por mês pra gente que vai casar, tem vários outros tipos de conta, tipo, era um dinheiro que a gente não podia ficar gastando muito tempo. Então era praticamente uma obrigação minha ficar, tipo, se esforçar para melhorar, né? Isso aí, o quanto antes. E você ficou quanto tempo de tratamento, assim? Cara, eu acho que foram 3 meses e alguma coisa. E assim, ela mesma ficou impressionada porque foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Tem gente que fica lá, tem gente que não consegue, na verdade, agora que eu lembrei, fica a vida inteira fazendo tratamento e não consegue. E hoje você conseguiu sanar totalmente o problema, ou ainda sente bastante sintomas depois do tratamento? Não, sinto alguns, dor de cabeça, dor de estômago, alguns tipo que eu acredito que não vai passar nunca, que é o calor, você quando está numa situação meio desconfortante, alguma coisa assim que tipo, é frequente. Você sente um calor excessivo, o rosto queimar, suor, não assim pingando, pelo menos não comigo, mas sente um suor assim, fora do comum. Você não está com calor, mas soa um pouquinho, essas coisas ainda sinto. A dor de estômago, porque como tem essa questão de ficar muito preocupado, então eu sinto bastante ainda, tipo dor de estômago e tal, mas você sente muito menos, porque com a terapia você aprende a controlar um pouquinho. Então quando você sente que você vai ter um sintoma, você já entra com a respiração, as técnicas que ela te ensinou, né? Assim, na verdade fica meio que automático, né? A questão dos pensamentos, de mudar o pensamento, focar em outra coisa, porque, por exemplo, a parte do estresse, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência nenhuma mesmo, minha paciência é zero, eu sou muito calmo, mas minha paciência é zero. No trânsito eu me irrito muito com a falta de educação das pessoas, qualquer coisa, eu me irrito com qualquer coisa, muito mesmo, ela sabe, eu chego a eu só não passo mais mal hoje por causa do tratamento. Só que esses exercícios que ela ensinou, com o tempo, tipo, parece que é automático. Seu cérebro ele já se previne quando você vê algum tipo de situação que você vai entrar em algum sintoma, uma crise, né? Alguma coisa assim, Entendi. Desde quando você acha que tem o transtorno da ansiedade? Sempre tive. Você acha que sempre teve? Você acha? Não, tenho certeza. Cita assim um momento que você acha que te atrapalhou. Porque eu acho que eu sempre tive? Por causa do sono. Porque eu sempre fui muito estressado, com o tempo piorou mais. Da adolescência pra fase adulta piorou mais. Mas assim, o sono, eu acho que o sono foi
O sono dele não é normal. Eu nunca dormi na minha vida inteira, desde criança, eu nunca dormi, por exemplo. Uma pessoa deita pra dormir meia-noite e acorda às 6 horas da manhã, sendo que ela prega o olho na meia-noite e só abre às 6 horas da manhã. Não, se eu deitar pra dormir e apagar às meia-noite, de meia-noite às 6 horas da manhã eu vou acordar tipo umas 20 vezes durante esse período. E isso não é normal. A pessoa não relaxa, ela não descansa. Né? Porque no sono você tem várias etapas do sono, né? Até você chegar a uma parte profunda, que é a parte que você descansa. Então eu não consigo atingir essa, eu acordo antes. Então ele vive cansado. É o problema, você não descansa, entendeu? Esse é um dos sintomas também do transtorno de ansiedade. Você vive cansado, você não descansa, você não relaxa. E o transtorno de ansiedade já atrapalhou muito ele na fase da academia, né? Explica melhor. Foi, porque assim, eu entrei pra academia a primeira vez quando tipo 16 anos, 12 anos atrás. Nesses 12 anos foi sempre de idas e vindas, entrava e saía por diversas vezes. Porque toda vez que eu entrava e eu sentia alguma mudança, toda vez que eu entrava e eu ficava alguns meses e via que meu corpo estava começando a mudar, eu caía doente. E eu sempre fiquei pensando, cara, por que isso? Tipo, não faz sentido. Que é o momento que meu corpo está mudando, começando a me alimentar bem, e é o momento que você começa a ficar um pouco mais imune a certo tipo de doença, resfriado, qualquer coisa, e eu caía doente. Aí eu nunca entendi isso. Só que na terapia, eu explicando porque na terapia você explica a tua vida inteira, ela tenta buscar de todas as formas, descobrir de onde vem essa doença, no caso, o transtorno de ansiedade, que pode ser de nascença, você pode ter adquirido na tua infância, na adolescente. Na adolescência são diversos os motivos. Então eu consegui descobrir que é porque, por exemplo, eu sou perfeccionista e tal. E quando eu entrava na academia, além do perfeccionismo, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu queria o resultado antes do momento que ele deveria vir. Então eu me dedicava muito, muito mesmo, botava foco total naquilo dali. Só que o cérebro ele não aguentava, entendeu? E ele mandava os sintomas pro corpo, que era aí quando eu começava a ficar doente, eu caía, era obrigado a sair da academia. Que foi o que aconteceu, por exemplo, ele era levado a um nível de estresse muito grande. Porque o estresse ele não é somente você ficar irritado, tem vários tipos de estresse, entendeu? E da academia era esse estresse, meu cérebro não aguentava, meu corpo ficava estressado e eu ficava doente. Às vezes você também tem isso, né? Tem gente que tem isso, não sabe, não faz a mínima ideia do porquê. E teve o maior, assim, o ápice, a crise maior que eu tive mesmo, que essa pode se chamar de crise, foi quando eu trabalhava na loja. Que eu fiquei responsável fazia tratamento para ser subgerente, e eu fiquei como se fosse um subgerente de uma loja, era eu o gerente responsável. Então quando o gerente não estava, a responsabilidade era minha, e eu sentia tipo um peso muito grande, era uma responsabilidade muito grande. Então eu ficava muito estressado com os funcionários, com a venda, com tudo, muito estressado mesmo. Preocupado. Isso, aí entrava a questão do perfeccionismo, eu ficava muito preocupado. Assim, porque o problema também da ansiedade é você botar muita preocupação ou muita importância numa coisa desnecessária, que não merecia ou não precisava tanta importância. E é isso que eu fazia. Hoje em dia menos. Mas quando eu estava nessa loja, teve uma época que eu não aguentei o estresse. Eu fiquei tão estressado, que eu caí doente. Essa foi a vez que eu fiquei mais doente, que eu emagreci, se eu não me engano, foram 5 ou 6 quilos em uma semana. Sim, foi muito rápido, porque eu fui levado ao limite. Eu fui levado tão ao limite, não sei se ela vai lembrar. Assim, que em 31 de dezembro, que é quando encerra, dá uma pausa, né? Quem já trabalhou em loja sabe. De 31 para 1º de dezembro, minha noite até foi boa, mas no dia 1º eu tava tão estressado, tão abalado emocionalmente, que eu fiquei tipo, durante muito tempo só chorando, lembra disso? Que eu chorei pra caraca no dia 1º? Não. Tu não lembra disso na tua casa? Não. Que eu chorei, não lembra? Não. Eu chorei pra caraca, porque assim, eu tava, cara, foi a vez que o estresse foi inexplicável, tipo, eu fiquei muito, muito, muito estressado mesmo. E aí foi quando eu fiquei doente, entendeu? E aí, tipo, o transtorno de ansiedade atrapalhou ele nisso, né? Porque ele bota muita expectativa em algo e aí faz com que ele não chegue até o final da missão, né? Que ele tem que cumprir. Vamos supor, ele entrava na academia, como ele disse, né? Botava muita pressão ali, que ele queria o foco ali, né? Tipo, o resultado forte. E aí, tipo, ele já caía doente, porque é assim, tem aqui você e tem aqui o seu objetivo. Aí você vem vindo, aí você coloca uma expectativa muito grande e uma importância muito grande. Chega um certo momento que o teu cérebro não aguenta devido à importância que você colocou. Muito foco e tal, aí teu corpo vai e pum, desliga. Dá os sintomas isso aí.
do transtorno da ansiedade. Porque o cérebro ele não aguenta sozinho. E é assim, nosso corpo é como se fosse uma máquina e tal. E o cérebro tá ali. Quando ele não aguenta, ele pum, ele avisa o corpo, né? Como se fosse um sinal que ele manda pro corpo. Que é onde você sente dor de cabeça, dor tipo, no estômago e vários outros sintomas. E talvez se você assim começa algo e não consegue terminar, muita gente tem isso, né? Mas talvez assim, com várias coisas, você já pode ter um start aí pra ver se você pode só ter, né? O transtorno da ansiedade. É porque assim, na verdade o vídeo que a gente tá fazendo é mais pra alertar, porque como eu, igual a gente tava conversando, eu demorei 28 anos sofrendo mesmo, é muito ruim pra tu poder descobrir. Que não é de agora, é muito tempo, né? Pra tu poder descobrir. Então a gente tá fazendo porque de repente você sente os sintomas, não é pra explicar exatamente como é a doença, que cara, é muita coisa que o transtorno de ansiedade traz de ruim. A gente também não é profissional pra estar explicando, né? Não tem como, nem passando tipo de tratamento, como você deve fazer. É bom você procurar uma ajuda, mas aí tipo, tá vendo um vídeo e de repente tu sente uma dessas coisas, e não é assim, igual a terapeuta falou pra mim, tem muita gente que fala como se fosse uma qualidade, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, a ansiedade ela é até boa, até certo momento. Então, por exemplo, a Mayara é ansiosa, mas a ansiedade dela não traz nenhum tipo de malefício para a saúde dela mental nem física. Entendeu? A minha já traz, porque a minha já é o transtorno. A minha já passa do que é comum. Todo mundo é ansioso. Entendeu? Isso é até bom, porque te dá uma dedicação a mais para procurar, para seguir no teu objetivo e tal. O problema é que eu não consigo nem chegar no objetivo, geralmente. Eu caio de desligo antes, dependendo do que for, claro, né? Então o vídeo vai ficar por aqui. A gente trouxe esse vídeo mais pra você, né, conhecer se você não conhece e não julgar o próximo, né, se uma pessoa faz terapia, porque muita gente acha que não é doença não, é coisa de maluco, né? Maluco, bobagem, quem faz tratamento com terapia e não é. Ele mesmo, quando descobriu, ele não queria fazer terapia, ele queria se tratar com remédio, ele ia comprar um remédio e ia tomar por si só, né? Porque assim, o negócio que é muito importante falar é, cara, às vezes uma pessoa ou tem, ou sente algum desses sintomas e quem tá em volta, tipo, não leva fé. Só que, cara, só quem sente sabe o quanto é ruim. E é, tipo, nocivo, é muito ruim mesmo, tipo, é muito prejudicial. Que é a questão do sono, tu não sabe como é ruim, tipo, você não poder dormir direito e tu acordar no outro dia cansado e alguém, assim, eu passo muito por isso. Hoje em dia nem tanto, mas nego falar que, tipo, pô, dorme pra caraca, que não sei o que lá, esse tipo de brincadeira. Dorme muito, ainda tá cansado. É muito Só que ruim. não entende, né, que ele não dorme muito, ele tem todas essas preocupações, esses sintomas. Tipo, tem gente que acha que é frescura, mas se tu tem, ou tem alguém perto de você que tem, caraca, sério, não brinca com isso não. Não brinca, não julga, procura ajuda. Se você conhece alguém que possa ter um desses sintomas, indica esse vídeo para essa pessoa. Se você talvez tenha um desses sintomas que a gente citou, procure ajuda também. E a nossa ideia é ajudar vocês e compartilhar a experiência que ele teve, né? Ou tenho. Ainda tem, né? Porque não tem tratamento. Não tem cura. Cura no caso. Tipo, até pode amenizar, assim, tá uma... Tipo, ele quem sempre for, vai ter, mas vai ser eternamente. Eu aprendi a controlar mais. E agora vai chegar o casamento e a gente talvez traga um novo vídeo, Como é né? que ele vai entrar no casamento? Ele vai entrar na maca com o SAMU, né? Porque no noivado, vamos falar isso, eu nem sabia que tinha. No noivado, 3 dias antes, que era a surpresa que eu ia fazer pra Mayara, 3 dias antes, eu já tava sentindo muita dor de estômago, não comia mais. Senti dor de cabeça até a hora do pedido ali, sentia dor de cabeça, tipo, muita dor no corpo. E esse já era um sintoma. Coisa assim, de grande importância, tipo esse vídeo. Ele já tava nervoso pra gravar esse vídeo, né? O vídeo mas tava não é tranquilo. um nervoso assim, mas tipo... nervoso até que é normal, mas por exemplo, no noivado eu quase morri. Eu não, por exemplo, se o momento do noivado fosse do casamento, eu não ia conseguir casar. Eu ia desmaiar. Se ele não fizesse esse tratamento antes do casamento, talvez no casamento ele estaria bem. Não teria psicológico pra casar. Tipo, então a gente vai talvez trazer um novo vídeo pra dizer como é que ele se comportou, né, no casamento, se ele conseguiu se controlar, porque vai ter o momento dos votos, isso tudo já tá gerando, né, mas aí a terapeuta falou que eu posso entrar em contato com ela e fazer uma outra sessão pra dar um grau. Aí então talvez a gente traga outro vídeo. O vídeo vai ficar aqui pra não ficar muito mais longo, né? Senão, porque não adianta, se a gente for ficar falando diretamente disso aqui, cara, é muita coisa, tu não tem noção. Se vocês quiserem depois outro vídeo, a gente traz, né? Mas você pode pesquisar. Então, um beijo e até a próxima.